foi? Você leva suculentas lindas, bonitas que você vê lá na loja para casa e depois você cuida dessas suculentas, pensa que está cuidando muito bem delas, mas quando você vai ver elas começam a ficar feias, meio estranhas e muitas vezes elas acabam até morrendo. Mas o que está acontecendo? É por isso que eu tô aqui hoje, para falar para vocês quais são os maiores erros que as pessoas cometem para exatamente você evitar e não fazer esses erros. Em primeiro lugar, o maior erro que as pessoas cometem é levar suculentas para um ambiente sem luz demais. Então, por exemplo, você vai, leva a suculenta e deixa ela lá no meio do escritório onde não tem janelas e a sua suculenta começa a ficar estranha. Geralmente, tomar um pouquinho de luz, um pouquinho de sol direto lá no início da manhã ou no final do dia é desejável para qualquer suculenta. O segundo erro mais comum é as pessoas regarem demais. Suculentas são plantas que vêm de climas geralmente pouco áridos, então a pessoa vai lá, quer cuidar direitinho, rega bastante, com bastante frequência, deixa a terra sempre meio encharcada. Isso não é legal. A raiz da suculenta precisa de uma grande quantidade de oxigênio para ela respirar, ela respira também. Mas de qualquer forma, você consegue corrigir só regando quando a terra estiver ligeiramente seca. A melhor forma de você verificar isso é colocando o dedo aqui na terra e verificando. Se a terra está um pouco seca, então essa daqui pode ser que seja o momento de regar. Mas essa daqui está um pouquinho úmida ainda, eu vou esperar um pouquinho mais antes de regar da próxima vez. O próximo erro é quando as pessoas vão para uma loja, veem os vasos bonitinhos assim que nem esses dois que eu tenho aqui, mas esses vasos não têm furos. E aí elas pegam esses vasos e plantam a suculenta direto aqui. Mas isso é um grande erro, porque o vaso para suculentas precisa ter furos de drenagem para escoar o excesso de água. Porque o que acontece? Então, para que eles vendem esses vasinhos aqui sem furos? Na verdade, são chamados de cachepô. Eles servem para esconder o vaso original. O vasinho de plástico não é tão bonito, você vem, coloca ele aqui dentro. Se você planta direto, o que vai acontecer? Você vai regar aqui, você não vai saber onde é que está a água e às vezes ela está inundada até aqui, você acaba matando a sua suculenta inundada sem saber. Então, não use cachepôs para plantar direto neles. O próximo erro que eu vou falar é regar de menos. Eu falei que regar demais é um problema, mas regar de menos também é um grande problema para suculentas, porque afinal elas não são plantas de plástico, a não ser que você tenha comprado alguma de plástico, né? Eu não sei, vai saber, né? De qualquer forma, como é que você sabe quanto que você deve regar a sua suculenta? O importante não é quanta água que você vai colocar de pouquinho de cada vez, você precisa colocar bastante. Quando você for regar, você rega bastante, você vai colocar água com o seu regador. Eu vou colocar aos poucos aqui, até começar a escorrer a água por baixo do vaso. Isso aqui já começou. E aí, esse é o momento certo de você parar. O próximo problema que eu vou falar é você misturar plantas que são suculentas com plantas que não são suculentas no mesmo vaso. Por quê? Porque essa mambaia, por exemplo, ela precisa de muita água, ela precisa de bastante umidade. Já essa raorte aqui, ela não precisa de tanta água, então ela vai sofrer. Ou essa mambaia vai sofrer, ou a sua suculenta vai sofrer. Então é uma escolha difícil você saber quem que você vai sacrificar. Então não misture. E o último grande erro que as pessoas cometem é borrifar água nas suculentas. Porque o que acontece? Você pensa, a suculenta precisa de pouca água, logo eu vou dar uma dose homeopática, eu vou só borrifar água. E você pega um borrifador e fica borrifando água assim de vez em quando nas suas suculentas e não rega ela. Mas tem um grande problema aí. Em primeiro lugar, suculentas não absorvem praticamente nada de água pelas folhas, então essa água que você está jogando aí é insuficiente, você precisa regar nas raízes mesmo dela. E em segundo lugar, essa água que fica na superfície das folhas, ela facilita para a entrada de doenças, de fungos. Aquelas sementinhas do fungo, elas germinam na situação e infectam as folhas das suas suculentas. Então, você borrifar água não é uma boa ideia, não faça isso, beleza?
Viram que com essas dicas todas muito simples, fica muito fácil de você cuidar das suas suculentas? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a cuidar delas. Até a próxima!